Meus amigos e minhas amigas do canal NEP Honorable, é sempre uma alegria imensa estar junto a vocês nessa nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel para o médium Francisco Cândido Xavier. Hoje daremos início ao capítulo 22º, onde estaremos vendo a Revolução Francesa. Que possamos ter momentos muito agradáveis. A França no século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades, depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes, o bondoso monarca que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros. Não obstante, a boa vontade e a cooperação de Necker, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes. Iniciava-se a Revolução, instigada pela palavra de Marabeau. Chegamos finalmente ao século XVIII, épocas de grandes transformações, porque passou todo o nosso planeta. A independência dos Estados Unidos movimentou de maneira significativa toda a Europa, por todo aquele movimento que foi feito e pela maneira como foi feita a independência e depois a Constituição americana, fundada em valores profundos para toda a humanidade. Também repercutiu na Europa tudo o que ocorreu na Inglaterra, onde o rei perdeu aquele poder imenso que ele possuía com a instituição do parlamentarismo. Justamente no momento em que na França reinava Luís XV, que assumiu o poder de seu avô, Luís XIV, que cunhou aquela famosa frase: "O Estado sou eu". Assim, Luís XV perseguiu os passos de seu avô e se tornou um rei absolutista. Ele concentrava todo o poder, ele criava as regras, e justamente no momento em que a França passava por dois momentos distintos que Luís XV não conseguiu governar de forma correta. Primeiro, os conflitos com os Habsburgos, que trouxe uma série de guerras, uma série de conflitos. E por outro lado também foi a época das grandes conquistas ultramarinas. Toda a Europa se movimentou para adquirir terras nas Américas recém-descobertas e em toda a África. Porém, Luís XV não conseguiu administrar esses dois lados, o que levou a uma perda de dinheiro muito significativa, fazendo com que ele começasse a cobrar impostos e mais impostos sobre todo o povo. E o que agravou ainda mais, ele isentou
todo o clero e toda a aristocracia de pagar impostos. Assim, o proletariado, aqueles que estavam começando o comércio, começando as pequenas manufaturas, foram sobretaxados. Os agricultores foram extremamente sobretaxados. Isso começou a gerar uma revolta muito grande. Até que Luís XV desencarna e assume Luís XVI, que viu toda essa situação e começou a fazer um movimento para minimizar estes impactos. Ele era uma pessoa muito amorável, um administrador muito justo, porém ingênuo, e não pôde perceber o movimento que contaminava toda a Europa e que fez com que houvesse cada vez mais uma revolta contra o rei. E apesar dos seus esforços de amenizar tudo isso, em 1789, os Estados Gerais, que seria a Assembleia que governava, que administrava toda Paris, toda a França, na figura de Mirabeau, que era um jornalista, um escritor, um grande pensador, insuflou toda a França nos valores que vinham do que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra. Estavam prontos, estava pronto o cenário para que houvesse a revolução. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos. E o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada, naquela época, pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos, como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. A princípio, todo este movimento era extremamente positivo. A espiritualidade que comandava os destinos da França preparou este cenário todo para que a França pudesse se juntar à Inglaterra e aos Estados Unidos neste movimento que contaminaria toda a Europa, renovando os sistemas já caquéticos do absolutismo de um rei, para que se pudesse gradualmente se instalar um sistema muito mais humanitário, muito mais justo para todos. Porém, meus amigos, é óbvio que a espiritualidade inferior não ficaria passível a tudo isso que estava ocorrendo. E assim, deste movimento, que traria grandes benefícios para todos os franceses e para todo o mundo, com a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, e com depois a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, se começou este movimento humanista, mas que, porém, gradualmente começou a caminhar para o lado do terror, devido
a espíritos que ainda não estavam preparados para o poder, para a glória, para a missão que eles foram convidados a exercitar em benefício da humanidade. Foi assim que sobem ao palco Robespierre e Marat, que, desvirtuando todo aquele planejamento de Jesus e dos seus tutelados, começaram a instalar o terror. Começou um período extremamente negro para toda a França, com consequências kármicas que levou muito tempo para serem sanadas e para que aqueles que violaram as leis divinas pudessem ter oportunidade, através de reencarnações dolorosas, corrigir tal equívoco. Contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, deste modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe borbulhavam no coração. Não obstante a sua calma aparente, renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas, não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também, no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material são por ela conduzidos às plagas da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Tudo o que vinha ocorrendo na França começou a preocupar toda a Europa, principalmente a Inglaterra, que vinha passando por momentos também de grandes transformações. Assim, para combater o terror que se instituiu na França, a Inglaterra deu início, através do ministro Pitt, à Guerra dos 100 Anos, investindo contra a França para impedir todo aquele movimento agressivo que estava ocorrendo. Apesar das garantias e da patente inocência de Luís XVI, no dia 21 de janeiro de 1793, ele foi levado à guilhotina. Fez um discurso profundamente emotivo, mostrando que ele procurou corrigir os erros do seu antecessor. Ele não foi perdoado. Morreu na guilhotina inocentemente. E a guerra começou a assolar toda a França. E foi preciso que Jesus convocasse um dos seus
leais seguidores para que reencarnasse na figura de Joana d'Arc, docemente chamada de a filha de Domremy. Joana d'Arc nada mais foi do que, segundo os Espíritos nos revelaram, o nosso Judas Iscariotes, que, no seu último momento de redenção para a sua consciência, já perdoada muito pelo Cristo, aceitou vir nesta condição para colocar novamente a França no caminho do bem. Assim, heroicamente, Joana d'Arc se transfigura em homem para poder comandar o exército francês e acabar com a guerra contra a Inglaterra. Depois, é óbvio, foi condenada e foi à fogueira. Ao mesmo tempo, no plano espiritual, todos aqueles que sucumbiram nestes movimentos tão flagelosos que atingiu toda a França, foram reencaminhados em caravanas para a Inglaterra, para a América, para reencarnações regeneradoras, num espírito de paz e de liberdade, se libertando de maneira definitiva de todo o peso, de todo aquele karma que trazia dos tempos da velha Europa. O período do terror. As leis das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando o seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao Calda-Falso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Mas, meus amigos, o nosso governador planetário, que é todo amor, toda bondade, também é todo justiça. E foi assim que chegou um momento em que era preciso ceifar os cabeças destes movimentos trevosos. E pela lei de causa e efeito, Robespierre, que tantos mandou para a guilhotina, seguiu o mesmo caminho, sendo condenado pelos abusos que cometeu e também igualmente subiu ao patíbulo para ser decepado. E, da mesma maneira que aquela população manipulada, conduzida por caminhos tortuosos, aplaudiu da mesma maneira como aplaudiu a morte de muitos inocentes, a morte que chegou por fim a Robespierre, pondo fim a todo este período de terror, este período de grande massacre, porque passou a França e que custou séculos e séculos para que esse país como um todo pudesse limpar essa nódoa, essa mancha que ficou na história sobre todo o povo francês. E na semana que vem nós vamos continuar a nossa viagem pelo século XVIII, com todo o movimento importantíssimo que foi um divisor nos tempos modernos.